A história de Agamemnon, o rei dos reis. Nas brumas do tempo, onde a história se mistura com um mito, ergue-se uma figura colossal. Um homem cujo nome se tornou sinônimo de poder absoluto, mas também de tragédia inevitável. O comandante que uniu a Grécia em sua maior guerra. Hoje, nós entraremos nos salões dourados de Micenas para desvendar a vida, as conquistas e o terrível destino de Agamemnon. Prepare-se. Esta não é uma história de heróis perfeitos. Esta é a história da casa de Atreu. A tua herança, o sangue amaldiçoado. Para entender Agamemnon, precisamos olhar para o sangue que corria em suas veias. Um sangue envenenado por uma maldição ancestral. Agamemnon nasceu na realeza, filho do rei Atreu e da rainha Aérope. Mas sua herança não era apenas ouro e terras, era ódio. Seu pai, Atreu, estava travado em uma disputa mortal pelo trono de Micenas com seu próprio irmão, Testes. Você já ouviu falar que a vingança é um prato que se come frio? Na família de Agamemnon, a vingança foi servida literalmente em um prato. Em um dos episódios mais macabros da mitologia, Atreu, pai de Agamemnon, matou os filhos de Testes e os serviu como banquete para o próprio irmão. Foi nesse ambiente cruel que Agamemnon e seu irmão mais novo, Menelau, foram criados ainda jovens. Eles viram seu pai ser assassinado por Egisto, filho de Testes. Agamemnon, o herdeiro legítimo, foi forçado a fugir. O príncipe de Micenas tornou-se um exilado, vagando sem coroa, carregando o peso de recuperar a honra de uma linhagem amaldiçoada pelos deuses. Ato 2. Treinamento. A escola do exílio, onde um rei exilado aprende a governar. Libros, mas na corte de aliados poderosos. Agamemnon e Menelau encontraram refúgio em Esparta, sob a proteção do rei Tíndaro. Seus mentores não foram centauros sábios ou deuses disfarçados, mas sim a dura política da Idade do Bronze. Em Esparta, Agamemnon aprendeu a arte da guerra. Mas, mais importante, aprendeu a arte da aliança. Ele observou como Tíndaro manipulava os reinos vizinhos. Ele treinou o corpo para ser um guerreiro formidável, um tanque de batalha humano, descrito por Homero como tendo olhos e cabeça de Zeus, cinto de Ares e peito de Poseidon. Agamemnon percebeu que a força bruta sozinha não reconquistaria Micenas. Ele precisava de legitimidade. Com o apoio do exército espartano de Tíndaro, Agamemnon marchou de volta para Micenas. Ele não pediu o trono, ele o tomou. Ele expulsou Tiestes e reivindicou o que era seu. Mas ele queria mais. Agamemnon não queria apenas ser rei. Ele queria garantir que ninguém jamais ousasse desafiá-lo novamente. Foi nesse período que ele matou Tântalo, o primeiro marido de Clitemnestra Menos, e tomou-a como sua esposa à força. Uma atitude brutal, que plantaria a semente de sua futura destruição, mas que, naquele momento, serviu para consolidar seu poder através do medo e da força. Ato 3. O reinado. O senhor de Micenas. Sentado no trono de Micenas, Agamemnon atingiu o apogeu. Sob seu comando, Micenas não era apenas uma cidade, era a capital de um império comercial e militar. Arqueólogos, séculos depois, encontrariam em suas ruínas a prova de sua riqueza inimaginável. Menos a famosa máscara de Agamemnon, feita de ouro puro, é um testamento desse poder. Ele dominava a região da Argólida e exercia influência sobre quase todo o Peloponeso. Ele era um rei expansionista, autoritário e implacável. Que tipo de governante ele era? Agamemnon era o arquétipo do Anax, o grande rei guerreiro. Ele não governava pelo amor do povo, mas pelo respeito e temor dos outros reis. Ele mantinha os príncipes da Grécia sob sua influência através de pactos e casamentos. Foi ele quem ajudou seu irmão, Menelau, a garantir a mão de Helena de Esparta, a mulher mais bela do mundo. Agamemnon sabia que, ao colocar seu irmão no trono de Esparta, ele teria o sul da Grécia protegido. Ele era um estrategista frio. Para Agamenon, pessoas
eram peças de xadrez. E ele estava ganhando o jogo, até que o destino lançou os dados em Troia. Ato 4. Conquistas a Guerra de Troia. A maior façanha de Agamenon foi a organização da maior armada que o mundo antigo já vira. Quando Paris de Troia raptou Helena, Agamemnon viu mais do que uma ofensa familiar. Ele viu uma oportunidade. Troia era a porta de entrada para o Mar Negro, uma cidade rica que controlava rotas comerciais vitais. Ele invocou o juramento de Tíndaro, obrigando todos os antigos pretendentes de Helena a se unirem à guerra. Aquiles, Odisseu, Ajax, heróis lendários, todos tiveram que curvar a cabeça e aceitar Agamemnon como o comandante supremo. Mas aqui, a sua ambição cobrou o preço mais alto. A frota grega estava presa em Aulis, sem ventos para navegar. A deusa Ártemis exigia um sacrifício, não um touro, nem ouro. Ela exigia Ifigênia, a filha mais velha de Agamemnon. Imagine o peso dessa escolha. De um lado, o amor de pai. Do outro, a ambição de rei e a responsabilidade com o exército. Agamemnon escolheu o poder. Ele enganou a esposa e a filha, dizendo que Ifigênia se casaria com Aquiles, apenas para degolá-la no altar dos deuses. Os ventos sopraram e a frota partiu, mas a alma de Agamemnon ficou manchada para sempre. Durante 10 anos, ele liderou o cerco a Troia. Foi Agamemnon quem manteve o exército unido. Apesar das pragas, da fome e das desavenças, incluindo sua famosa briga com Aquiles, que quase custou a guerra aos gregos. No final, Troia caiu. Agamemnon caminhou sobre as cinzas de uma civilização destruída, saqueou seus tesouros e tomou Cassandra, a profetisa amaldiçoada, como sua concubina. Ele era, naquele momento, o homem mais poderoso da Terra. Ato 5. Morte, o banho de sangue. A tragédia grega nos ensina que o momento de maior glória é muitas vezes a véspera da queda. Agamemnon retornou a Micenas vitorioso. Ele esperava festas, honrarias e submissão. Mas ele havia cometido o erro fatal de subestimar a memória de uma mãe. Clitemnestra, sua esposa, não havia esquecido Ifigênia. Durante os 10 anos de ausência do marido, ela governou Micenas e tomou como amante Egisto, o primo de Agamemnon e inimigo mortal de sua casa. Juntos, eles teceram uma teia de ódio. Ao chegar, Agamemnon foi recebido com um tapete vermelho, ou melhor, um tapete de púrpura, cor reservada apenas aos deuses. Ao caminhar sobre ele, Agamemnon cometeu seu ato final de hubris, a arrogância desmedida, acreditando-se digno de honras divinas. Cassandra, a profetisa que lhe trouxe de Troia, previu o massacre. Ela gritou que as paredes do palácio cheiravam a sangue. Mas como sempre, ninguém acreditou nela. O grande rei, cansado da viagem, entrou em seu banho para se purificar. Ele estava desarmado, nu e vulnerável. Foi então que a armadilha se fechou. Clitemnestra jogou uma rede pesada sobre ele, prendendo seus braços como se fosse um peixe. Não houve duelo épico. Não houve glória. Apenas a lâmina de um machado, ou uma espada, segundo alguns relatos, descendo repetidamente. Agamemnon, o conquistador de Troia, o rei dos reis, foi abatido como um animal no sacrifício, pelas mãos da esposa que ele traiu e do primo que ele subestimou. A morte de Agamemnon fechou um ciclo de sangue, apenas para abrir outro, que seria continuado por seu filho, Orestes. Ele conquistou cidades, comandou heróis e desafiou deuses, mas foi derrotado por sua própria cegueira emocional e pelas consequências de seus atos dentro de casa. Em Micenas, as pedras ainda parecem sussurrar o nome do rei que teve o mundo em suas mãos, mas perdeu a própria alma. Se você gostou de mergulhar na história do Rei dos Reis, inscreva-se no Omnius Domas. Há muito mais lendas para desenterrarmos juntos.